As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram rastros de entulho e sujeira em todo o estado. Mais de 38 mil toneladas já foram recolhidas pela Prefeitura somente aqui, na capital gaúcha. Existe uma preocupação em todo o estado sobre qual o destino correto para esse tipo de material. Dentre as medidas, existe um novo aterro emergencial em funcionamento na cidade de Gravataí para a captação e destinação destes resíduos contaminados. Para debater sobre o tema, nós conversamos hoje com a secretária do Meio Ambiente do Estado, Marjorie Kaufmann, que entra conosco online, e com o diretor do Instituto do Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Nelson Ferreira Fontoura. Sejam bem-vindos ao programa Democracia, um prazer recebê-los aqui. Secretária, doutor professor Nelson, tudo bem? É um prazer estar aqui presente. Prazer estar com vocês. Muito bem. Então, para a gente começar falando sobre esse tema, né? Afinal de contas, há uma série de problemáticas que surgem como consequência dessa tragédia pela qual o Estado passou, e uma dessas questões que nos angustia agora é sobre o que fazer com esse lixo, né? Então, eu quero começar direcionando aqui uma pergunta para a secretária. Afinal de contas, em uma entrevista realizada aí há cerca de 2 semanas, o próprio governador ele falava sobre a diferenciação entre matéria orgânica e entulhos, né? Os municípios, a princípio, eles dão uma destinação provisória para esses entulhos, até que seja estabelecido um plano de manejo para que então nós tenhamos, né, definido o destino final destes resíduos todos, de todo esse lixo acumulado. A pergunta, então, para a senhora secretária Marjorie é o seguinte: o governador até frisava que essa é uma responsabilidade da SEMA, né? Nós já temos esse plano de manejo ou está sendo ainda está em construção um plano de ação, né, para a gente fazer a gestão e ter, então, a destinação final de todo esse lixo, secretária? Bom, então o que nós temos hoje, de fato, é uma problemática porque nós temos um volume muito grande de entulhos e esses entulhos, na maioria das vezes, eles são formados por resíduos da construção civil, uma parte de móveis e madeira também dessas residências que são destruídas e muito lodo. Então, os resíduos em geral, eles são uma atribuição dos municípios, dentro do regramento que versa sobre isso em escala federal e estadual. Dentro do plano de saneamento dos municípios existe um item que é o resíduo sólido urbano. O que nós observamos, e isso já é assim um reflexo da enchente que houve no ano passado, que quando a gente tem esses eventos críticos com a geração de abundante quantitativo de rejeitos, nós verificamos uma dificuldade operacional e financeira dos municípios em conseguir manejar e destinar esses resíduos, e aí nesse ponto que entra o Estado orientando esses municípios e inclusive auxiliando na busca de recursos financeiros para isso. No ano passado, no evento de enchentes que atingiu apenas com mais força e gerando resíduos no Vale do Taquari, nós trabalhamos com o depósito temporário dos rejeitos em áreas próprias dos municípios e depois um encaminhamento por parte do governo do estado de um projeto único com o quantitativo total para a Defesa Civil Nacional, e nós remetemos esse resíduo todo para um aterro sanitário, um aterro sanitário que recebe aquele nosso lixo comum de todo dia. Nesta enchente, nós observamos que o quantitativo seria muito maior, e já com experiência no que vimos no ano passado, entendemos que era mais racional fazer uma deposição temporária desse material, fazer a segregação, e por isso que o governador frisou tanto em não misturar isso com o resíduo doméstico de todo dia ou ainda com cadáveres de animais que têm procedimento específico, para que nestes locais se fizesse então a segregação e partisse para um reaproveitamento desse material. Porque nós entendemos que a madeira, o resíduo de construção civil e até o próprio lodo que é recolhido,
ele pode ter outros usos e não deve ser encaminhado para os aterros de resíduos sólidos urbanos, com o risco de nós comprometermos a capacidade destes aterros e também de não estarmos operando com a máxima eficiência dessas matérias-primas. Então, hoje, o que o Estado tem feito é nesse sentido, em orientar os municípios para que identifiquem locais adequados para dispor este material temporariamente e que nestes locais a gente promova, além do manejo, o trabalho, ou a trituração, ou enfim, a transformação deste resíduo para outros usos, que podem ser diversos, desde caldeiras até uso em estradas vicinais, ou ainda o próprio lodo podendo ser usado como selador nas camadas de aterro de resíduo sólido urbano. Maravilha. Então a gente entende que é um trabalho feito em conjunto, né, entre o Estado e os municípios. E aí agora eu gostaria que o professor Nelson, primeiramente, antes de comentar a respeito dessa situação das políticas desse trabalho, que pelo que a secretária nos disse, ele já vem sendo pensado, né, no sentido de o Estado orientar os municípios, mas que o senhor começasse, professor Nelson, falando aqui agora no programa aquilo que o senhor dizia a respeito do trabalho do Instituto, né, que é sensacional do ponto de vista da ciência e da academia, fazendo uma introdução então sobre o trabalho do Instituto do Meio Ambiente lá da PUC. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Instituto do Meio Ambiente da PUC é um instituto pequeno, mas nós temos uma relevância muito grande, porque a PUC adquiriu em 1993 uma área no município de São Francisco de Paula, que fica nas bordas da Scarpa, e essa área tem 2.362 hectares de matas primárias, secundárias e alguns fragmentos de campos de altitude. E essa área está sendo completamente preservada desde então. Virou agora em 2019, virou uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. E nós temos lá animais emblemáticos em vários graus de ameaça, como, por exemplo, o puma, jaguatirica, tamanduá-mirim. E temos um papel importante, agora estamos sofrendo, digamos assim, os efeitos do aquecimento global. E lá no Promata nós acumulamos uma quantidade substancial de carbono, até foi trabalho feito numa pesquisa colaborativa com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que estamos acumulando diariamente 14,5 toneladas de carbono. Então, se a gente pega desde que o Promata foi criado, são mais de 160 mil toneladas de carbono que já acumulamos lá em cima. E a gente desenvolve trabalhos de pesquisa. Estou indo agora domingo para Brasília, um encontro do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em que estamos avaliando os sítios PELT, são os sítios do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do Brasil, são 41, financiados pelo governo federal, mas financiado também aqui pela FAPERGS, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e que a gente faz pesquisas de longo prazo, e que tem como foco também avaliar o efeito do aquecimento global sobre a diversidade biológica. E aí, para a gente que acompanhou aqui, o senhor falava agora de um trabalho que foi feito recentemente em parceria da PUC com a URGS, né? E para gente que acompanhou a precisão das previsões, de todas as publicações do IPH, né, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, é possível imaginar que o resultado de um trabalho em parceria entre essas duas grandes universidades, a nossa federal aqui do estado e a Pontifícia Universidade Católica, não há como pensar diferente, que o resultado deve ser algo com certeza muito agregador aqui para a nossa sociedade em termos de informação e que vai nos abastecer. E agora, professor Nelson, comentando em cima do que a gente falava a respeito das políticas de manejo, a secretária nos informa o modo como o Estado vem pensando e agindo, né, nessa parceria com os municípios. Como é que o senhor entende, como é que o senhor vê essa questão a partir desse momento de reconstrução, nesse momento em que o que fazer com essas 38 toneladas de lixo que se acumulam, isso falando só no contexto aqui da capital, fora todas as cidades aí, né, do Vale do Taquari, enfim, como é que o senhor entende essa questão? Bom, essa é uma questão muito, muito preocupante,
nós tivemos, então, esse evento que todos conhecem, alguns sentiram mais na pele do que outros. Eu, felizmente, onde resido em Porto Alegre, não fui afetado diretamente. Só desculpa lhe interromper, eu falei 38 toneladas na corrida, 38 mil toneladas, né, de lixo, Sim. só aqui em Porto Alegre, uma quantidade absurda, que nós ainda, por um tempo, vamos ter essa dificuldade de lidar. Mas estive recentemente visitando uma região afetada em São Leopoldo e o aspecto realmente é brutal. É uma emergência difícil de prever e difícil de manejar. Eu tenho a impressão que o fato de nós termos tido um evento em menor escala em setembro do ano passado, como mencionou já a secretária Marjorie, serviu de certa forma como uma pequena escola, né, sobre processos que deveriam ser desencadeados. E do ponto de vista de atuação da Secretaria do Meio Ambiente e da própria FEPAM, eu tenho a impressão que agilizou processos, e se a gente examina, existem várias normativas já publicadas em vários aspectos que vão desde destinação de resíduos sólidos, que é o foco da conversa de hoje, mas questões de licenciamento emergencial, por exemplo, para remoção de vegetação, para instalações elétricas, licenciamento relacionado a obras para garantir abastecimento de água, ou, por exemplo, de recuperação de vias de transporte. É uma série de coisas que, se a gente olhar a Política Nacional de Meio Ambiente e se a gente olha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe todo um regramento, todo um protocolo, que normalmente é muito lento, mas que jamais deve se aplicar numa situação de emergência. Nesse momento, o gestor tem que ter a sensibilidade política, assumir, de certa forma, até um risco pessoal, de flexibilizar alguns procedimentos para que a gente possa atender a população de uma forma, digamos assim, pronta, que a população exige e precisa. Com certeza, e essas questões nós vamos abordar aqui ainda ao longo do programa, né, sobre as normativas, e o senhor tem razão, uma série de normativas que estão disponíveis no site da FEPAM. Mas agora eu quero também, aqui a secretária Marjorie falava sobre o destino dos resíduos e a especificidade das áreas de urbanização, né? Mas eu gostaria de mencionar alguns territórios que, segundo alguns apontamentos, foram diretamente afetados também, mas que não são necessariamente áreas urbanas, são as unidades de conservação. E parece que as unidades de conservação ambiental do Delta do Jacuí, seguidas por as duas que temos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, o Parque de Itapuã e o Parque do Lamy, são unidades diretamente afetadas por essa enchente, onde a água acabou, né, invadindo, primeiramente lá no Delta do Jacuí, é claro, e depois a gente, nessa região do Parque de Itapuã e do Lamy, deve ter acabado recebendo essa água que desceu com muita força pelo Guaíba, e com ela, é claro, a gente sabe que vem também, né, inevitável, uma quantidade absurda de lixos. Para essas regiões, secretária Marjorie, que não são necessariamente as áreas urbanas, que não é onde se concentram a maior parte da população, mas que são áreas estrategicamente fundamentais, né, no contexto da sociedade, são as unidades de conservação do Estado. O que a Secretaria vem fazendo ou pensando em fazer para essas unidades de conservação, principalmente essas que foram diretamente afetadas pela enchente? Sim, então, esses espaços de conservação, e aí aqui eu quero englobar também os parques urbanos, que não são necessariamente unidades de conservação, mas que são ambientes naturais importantes para a sociedade como um todo, eles são a nossa indicação como uso e ocupação, porque eles permitem esses avanços que os rios, os lagos, enfim, essa forma de extravasar. Dentro das nossas unidades de conservação, nós fizemos, então, um levantamento, e aí não só para as unidades, mas para todos os nossos funcionários que tiveram algum problema neste período, mas as unidades de conservação, com relação aos resíduos, elas obedecem aos regramentos dos municípios. Então, nós tivemos, no ano passado, mutirões de limpeza com voluntários que ocorreram no Parque de Itapuã,
Não tenho dúvidas de que a gente vai ter que trabalhar nisso novamente, porque uma vez que as águas vão descendo, esses resíduos começam a aparecer. No ano passado foi logo após a cheia que teve dos vales, e este ano acredito que mais uma vez nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Mas, voltando um pouco àquele ponto que foi mencionado anteriormente, também pelo professor, sobre o procedimento ordinário que a gente tem e esse extraordinário que a gente está tendo agora, de fato, é importante que as pessoas tenham a clareza de que nós estamos tratando esse momento de calamidade, de urgência, com esses regramentos que estão conectados, condicionados a esse período, mas também que nós estamos fazendo a indicação dos locais de recebimento temporário com a ressalva de que eles devem ser indicados e cadastrados pela equipe da SEMA e da FEPAM, porque nós não queremos retroceder na questão de sermos um estado pioneiro a ter um mapeamento das áreas de destinação de resíduos sólidos urbanos dos municípios. Poucos estados têm a história que nós temos de controle desse tipo de rejeito, e isso iniciou aqui no estado no ano de 2009, 2010. Então, nesse momento que a gente abre a exceção de poder depositar, ainda que temporariamente, esse rejeito em um local que não é previamente licenciado, o professor falou muito bem, a gente coloca aí na luta o nosso CPF, a nossa sensibilidade, que pode ser questionada daqui a um tempo, e o governador sempre tem falado isso. Tomara que os órgãos de controle não esqueçam o que a gente está vivendo agora. Mas, nesse momento, deixar esse resíduo nas cidades não só impede a volta, a pronta retomada das atividades corriqueiras das pessoas, mas é um vetor de poluição e um vetor de problemas para a saúde incalculável. Então, chega um momento em que a gente trabalha na questão do bom senso, de reavaliar o que é mais importante neste momento, e a burocracia não pode ser o mais importante, porque nós estamos num momento extraordinário. As nossas unidades de conservação, não só pela questão do alagamento, mas também pelo atingimento dos nossos servidores que trabalham nelas, ou ainda da questão do acesso, porque nós tivemos todos muito mobilizados nos resgates, e a SEMA participou muito da parte da previsão e do alerta junto à Defesa Civil, e depois do resgate, especialmente da parte animal. Nós mantivemos a maioria delas, todas elas fechadas por algum período, e agora nós estamos lentamente avaliando aquelas que vão sendo reabertas, para que a gente busque uma condição de segurança para as pessoas nestes locais. E por que eu mencionei no início aqui que são áreas importantes e que talvez o olhar da reconstrução nos traga a implementação de novas áreas verdes, novas unidades de conservação, porque esses ambientes, além deles serem locais essenciais à conservação e manutenção da biodiversidade, para que as pessoas façam a visitação, eles são amortecedores desses eventos críticos. Então, todos os projetos que estão sendo norteados do governo do estado, com vistas à reconstrução do estado pela Secretaria de Reconstrução, eles têm como pano de fundo o olhar para as bacias hidrográficas e um olhar de resiliência, de adaptação, de cuidado com o uso e ocupação do solo, porque nós queremos minimizar os impactos destes eventos críticos, drásticos, porque nós não temos dúvida de que eles vão se repetir, e de que nós fugimos a todo e qualquer modelo, patamar de que nós estávamos previstos. Nós falamos e estamos debatendo com equipes, inclusive tinha uma equipe da Holanda que veio por um pedido de Porto Alegre, que já estava avaliando o sistema de segurança de Porto Alegre, e ontem, na reunião, o que eles mencionaram? O sistema de segurança hídrica do Rio Grande do Sul passou por um teste
extremo, um teste de estresse que se faz para testar estruturas de segurança que não teve fim durante muitos dias, porque nós tínhamos uma grande precipitação ocorrendo num sistema que já estava no auge do seu estresse. E isso se observou sob barragens, sob vias urbanas, sobre sistema da parte elétrica, sobre telefonia, sobre saneamento. Então, o novo padrão de segurança, ele já tinha tido aquele alerta do ano passado, e aquele alerta do ano passado nos trouxe uma visão diferente já de como que tinha que ser feito o aviso da população, como é que nós tínhamos que ser mais didáticos, como é que nós podemos ser mais eficientes. E para o Vale do Taquari, que teve a segunda incidência, então, este ano, porque já tinha tido ano passado, nós percebemos a população muito melhor preparada, principalmente para o momento da evacuação. Por outro lado, lá no mesmo lugar, a gente teve patamares superiores da parte de inundação e tivemos o risco e o deslizamento de massas, movimentação de massas. Então, nós estamos nos deparando a cada evento com quantitativos maiores e também com problemas diferentes. Então, por isso é tempo de, no meio desta reconstrução, parar e refletir sobre qual vai ser o nosso novo olhar sobre essa situação como um todo. Os resíduos, eles são o final, a resposta, a consequência de tudo isso. Mas nós, enquanto Estado, enquanto seres humanos que querem sobreviver e que escolhem ficar nesse Estado, nesse país, enfim, ocupando estas áreas que vão estar sob efeito das mudanças climáticas, para poder ser mais resiliente, poder permanecer por mais tempo em segurança, é preciso revisar todos os nossos parâmetros e as nossas, principalmente, iniciativas aí de prevenção, de previsão para promover essa adaptação. Não resta dúvida, secretária. Inclusive, claro, trata-se de uma situação em que tudo que aconteceu em termos de fenômeno climático acabou superando qualquer previsão, qualquer expectativa, e por isso mesmo o Rio Grande do Sul deve e já está sendo um case que vai servir de lição não só interna para nós, mas também para que outros estados possam adotar políticas preventivas, né, no que se refere a esse tipo de evento. E por isso também fica reforçado aqui o nosso papel de questionar e tentar entender como é que nós todos juntos vamos lidar com isso, né? Não só nós que escolhemos, como disse a secretária, viver nesse lugar, mas também isso serve para aquelas pessoas que foram atingidas e muitas não têm a condição de escolha, elas vão ter que continuar vivendo ali, enfim, e isso se faz muito importante. Nós vamos continuar essa conversa aqui em seguidinha, a gente precisa fazer um intervalo agora. Quero só citar para o telespectador do programa Democracia, que está acostumado aqui à apresentação do nosso querido colega Antônio Zamanski, quero dizer que o Zamanski hoje passa por um momento muito delicado na sua vida pessoal, por isso nós queremos de pronto desejar muita força para ele, que está com um problema de saúde com a sua mãezinha, muita força aí para o Zamanski, né? E o programa Democracia faz um breve intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre o lixo produzido pelas enchentes, como minimizar os impactos ao meio ambiente. E a conversa é com a secretária do Meio Ambiente do Estado, Marjorie Kaufmann, e com o diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC aqui do Rio Grande do Sul, o professor Nelson Ferreira Fontoura. E é com o professor que nós vamos começar agora, abrimos o bloco anterior com a secretária Marjorie, né, e tem alguns pontos que foram mencionados pela secretária que a gente pode até ampliar depois, mas o professor, nós podemos começar falando sobre adaptação climática, uma sugestão sua de tema, professor. Como é que nós podemos abordar essa questão? Sim, passamos por esse evento extremo e a gente tem que pensar, bom, por futuro, né? Como é que trabalharemos?
O senhor abriu, inclusive, falando sobre as questões que acabam influenciando, como aquecimento global e uma série de outras questões. Nós tivemos eventos agora em 2023, lá no Vale do Taquari, de novo agora em 2024, com a maior intensidade, mas que são eventos que também sofrem, acontecem por influência de um El Niño de grandes proporções, né? Essa é uma informação de uma série de institutos de meteorologia, que no ano de 2023 nós tivemos aqui nessa região da América do Sul, mais especificamente sobre o sul do Brasil, um quase super El Niño, assim como nós tivemos em 1940, que acabou em maio de 41, ocasionando também, ajudando a ocasionar aquela enchente histórica. E agora, de novo, na mesma época do ano, maio do ano seguinte, quando o El Niño está saindo de atividade, temos uma ressaca que acaba também, né, ajudando, favorecendo com que nós tivéssemos aí esse volume de mais de 1.000 milímetros de chuva e, novamente, o enchente que acabou superando aquela de 41. Então, além desse fator de super El Niño, uma série de outras questões envolvendo o clima, eu acho que por isso isso cabe diretamente nisso que o senhor vai falar, né, sobre essa necessidade de nos adaptarmos a essas mudanças climáticas, professor Nelson. Bom, a secretária Major estava comentando das unidades de conservação. Foi mencionado, por exemplo, o Delta do Jacuí. E o Delta do Jacuí, na verdade, é um sistema de ilhas que foram formadas por deposição de sedimentos da bacia do Jacuí. O Jacuí, Icaí e Sinos, principalmente. E, na verdade, são sedimentos finos que vão se acumulando no tempo e o relevo é extremamente baixo. Então, é uma unidade de conservação que vai sofrer, como já tem sofrido no passado, cheias periódicas, e essas cheias vão se intensificar, isso nós temos plena certeza. Então, não é um local para habitação de pessoas, até porque a densidade em algumas ilhas é pequena, nós temos que repensar isso. Diferente, por exemplo, nós temos ali o município de Eldorado do Sul, onde nós temos um núcleo populacional importante e que é possível a construção, por exemplo, de um sistema de diques que proteja esse município. No Delta não dá para fazer isso, porque não conseguimos cercar cada ilha, impedindo que essa ilha seja alagada, porque não só não interessa do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista financeiro seria um absurdo. Outra questão importante, por exemplo, municípios do Vale do Taquari, Mussum, Roca Salles, em que tiveram áreas até antigas que foram alagadas, foram varridas do mapa. Temos que pensar, a secretária estava comentando agora há pouco, instalar parques urbanos, onde antigamente nós tínhamos um núcleo populacional, porque em ocorrendo uma enchente relevante novamente, e elas vão acontecer, nós teremos, digamos assim, o transtorno de um parque que foi alagado e que precisa ser recomposto. Mas nós não vamos ter o transtorno das pessoas que sofreram a perda de suas residências, dos seus negócios. Então são coisas que nós temos que pensar, mas temos que ir mais adiante. Por exemplo, isso eu observei, eu já tenho 62 anos, tá, e sou biólogo desde a década de 80. Então já vi muita coisa acontecer. Então eu lembro, por exemplo, em 1980 se construiu a hidrelétrica de Balbina, na Amazônia, em que nós temos um lago colossal e que produz pouca energia elétrica. Tá? E foi esse lago, a vegetação não foi retirada e hoje é um grande produtor de metano que intensifica o gás estufa, o efeito estufa. E a cultura de licenciamento mudou para barramentos hidrelétricos e, mais recentemente, a gente tem licenciado empreendimentos do tipo de fio d'água, em que a área alagada é muito pequena. Exemplo disso, por exemplo, é Belo Monte, em que praticamente metade do ano é a estação seca e não produz nada de energia. Então, na verdade, foi um licenciamento do ponto de vista de custo-benefício muito ruim. Aqui na bacia do Taquari-Antas também, nossos barramentos são do tipo de fio d'água. Então, a capacidade de amortecimento e de retenção de água é praticamente inexistente, porque basta começar um pouquinho a chover e praticamente aquele barramento já chegou nessa cota máxima e começa a liberar água. Talvez a gente tenha que pensar, né, do ponto de vista de segurança hídrica, de que esses barramentos precisem ter uma cota de armazenamento superior à cota de operação, talvez até subindo a cota de armazenamento, para que possam funcionar
como amortecedores em eventos climáticos extremos. Com certeza não resolveria, tá? Porque o volume de água foi tão intenso que não resolveria, mas daria mais tempo para a população se organizar. E com certeza a água que chegaria a jusante seria um pouco menor, porque toda aquela água que for armazenada poderia ser liberada posteriormente de uma forma gradativa. Uma outra questão que me preocupa muito é a questão, por exemplo, do abastecimento de água aqui em Porto Alegre. Uma coisa que não se comenta ainda, mas depois do El Niño vem a Laninha, e com a Laninha vem a seca. E nós temos o nível do mar que está subindo hoje 3,6 milímetros por ano em média. E numa tendência que não é linear, é uma tendência que está crescendo exponencialmente. Se a gente olha a Laguna dos Patos, praticamente não há desnível entre Rio Grande e Itapuã. E ela está praticamente no nível do mar. O fundo da Laguna dos Patos, inclusive, está abaixo do nível do mar. Ou seja, nós temos... Para uma informação absolutamente preocupante, haja vista em que nós imaginamos e precisamos que essa água toda escoe pela Laguna dos Patos até chegar no oceano. Aí, se a gente for imaginar uma laguna no mesmo nível do oceano, fica mais preocupante ainda, professor. Sim, corre na mídia, por exemplo, iniciativas discutidas de se abrir a Laguna dos Patos em outro ponto para o mar. Isso vai ser do ponto de vista ambiental é terrível, porque nós temos ela é de água doce, na parte do extremo sul ela se salga durante o verão principalmente. Essa salinidade ela vai até mais ou menos São Lourenço, Pelotas, depende da situação. Baixa o nível da laguna e o mar adentra com essa água salinizada, claro. E com a subida do nível do mar, essa presença de cunha salina, ela vai penetrar cada vez mais na Laguna dos Patos. Se a gente voltar no passado, na verdade, aqui o próprio Guaíba já foi uma região de água salgada. E vai ser no futuro, vai ser de volta. Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque a nossa capacidade de previsão hoje desses eventos que estão mudando drasticamente, ela é reduzida. Mas eu tenho uma ideia que eu tenho defendido, sempre que eu tenho fórum para isso. Nós temos aqui no Rio Jacuí, no município, agora fugiu o nome do município, mas nós temos uma barragem reclusa de Amarópolis, em General Câmara. Tá. Lá nós temos uma cota mais ou menos de 5 metros e está distanciada aqui de Porto Alegre cerca de 60 quilômetros. Tá? Eu acho que nós tínhamos que começar a pensar em fazer uma adutora, captar água lá em cima, em Amarópolis, para trazer para a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Porque nós teremos no futuro, em situação de seca, alguma situação de salinização do Guaíba. E imagina se aqui em Porto Alegre nós temos água salgada no Guaíba, como é que fica a cidade de Porto Alegre? É uma excelente questão. Inclusive, a próxima pergunta que eu ia fazer também era justamente sobre a água, que o senhor acabou aprofundando. Agora, foi interessante o senhor ter tocado nesse aspecto que surgiram, né, algumas reportagens falando dessa possibilidade de se fazer um canal ali que ligasse, afinal de contas tem um trecho entre a Laguna dos Patos e o oceano, que é um trecho razoavelmente curto, né, secretário, ali de 8 quilômetros, e aí, mas enfim, eu pelo que entendi, quando se falava nisso, não seria algo permanente e a possibilidade de um dique ou algo que se pudesse abrir e fechar, mas mesmo assim as análises né, dos especialistas, elas não são muito animadas, digamos assim, em relação ao resultado, né? Parece que é algo que não traria os resultados positivos que nós precisamos e poderia acabar impactando, né, negativamente a questão ambiental ali, até por essa salinização. Mas o que eu ia perguntar também agora, secretário, era justamente sobre a questão da água. Afinal de contas, além de toda essa quantidade absurda de resíduos sólidos, nós temos também, né, os resíduos que acabam atingindo a água, essa água que desce pelo Guaíba e hoje, não só pelo Guaíba, mas pela Laguna dos Patos, há uma quantidade gigantesca de lixo, né, que vai indo em direção ao Rio Grande, mas que eventualmente, por ocasião dos ventos, ela acaba represando e esses lixos eles vão se acumulando nas margens, né? Existe um modo específico de trabalhar esse tipo de lixo
e a consequente contaminação da água da Lagoa dos Patos, do Guaíba e, claro, nos rios lá para cima, a bacia né, no Vale do Caí, Taquari também. Mas especificamente aqui no Guaíba, afinal de contas, é da onde nós tiramos a água potável de Porto Alegre. Existe um modo específico de se pensar com relação à contaminação e ao lixo que hoje está nas margens da Laguna e do Guaíba, secretária Marjorie? Bom, primeiramente deixa eu dizer que é um prazer estar aqui participando do programa com o professor Nelson, que tem essa visão tão, como é que eu vou dizer, segura e do ponto de vista do olhar geral sobre o que nós temos de situação a nível de planeta, né, do próprio planeta Terra, e ele mencionou aqui do Guaíba ter sido mais salgado e de que vai voltar a ser salgado. Então, quando a gente trabalha essa parte de efeitos climáticos, a gente sabe que há uma intensificação da nossa produção, da nossa emissão de gases, e isso é trabalhado dentro de alternativas de minimização do nosso impacto, mas que, independente disso, a gente tem essas oscilações em temperatura que a consequência são o aumento ou não de chuvas e enfim, níveis de rios e tudo mais. Nesse sentido, nós observamos que nós precisamos, então, desses instrumentos de minimização dos impactos. E o professor falou aqui destes sistemas de amortecimento que poderiam se utilizar de estruturas como barramentos ou ainda bacias de contenção. E agora, desse resíduo está dentro da lagoa, dentro dos rios, e se menciona aqui a questão de se captar a água do Guaíba para consumo. Na maioria dos municípios do Vale do Caí, Taquari, também, e Sinos também se capta a água do recurso hídrico para o consumo humano, se faz um tratamento e a distribuição. Então, o que acontece? A FEPAM identificou, dentro das atividades, das grandes atividades que têm potencial poluidor, nos seus planos de emergência ambiental, como é que estava a situação, por exemplo, das estações de tratamento de efluentes, como é que estavam as estações dos depósitos de produtos perigosos. E embora nós estamos trabalhando com um volume muito grande de água, para casos pontuais, nós deslocamos a equipe do laboratório da FEPAM para fazer a análise destes pontos e para verificar se não tem que ser feita uma remoção ou um isolamento daquelas áreas para não contaminação. Nós tivemos mais evidência em locais onde a água já baixou e no lodo, que é algo que ficou estagnado, porque o volume de água que ocorreu, ele foi então carreado aí adiante para a lagoa e já uma parte chegando para o oceano. Para a limpeza, então, tanto da lagoa como dos outros recursos hídricos, nós temos um instrumento que é uma isenção, inclusive de licenciamento, que se chama o desassoreamento para o retorno do leito natural do recurso hídrico. Não se trata de cavar a mais ou mudar o curso, mas de se tirar aquilo que está depositado e que foi depositado depois do evento crítico. Esse procedimento ele tem uma série de facilidades do ponto de vista operacional e do licenciamento ambiental. O resíduo que sai ali de dentro, ele deve ter o mesmo tratamento do que aquele que a gente recolhe nas ruas. Então, esse depósito temporário, depois segregação e encaminhamento sequencial. Mas essas atividades, principalmente quando a gente fala em dragagem, seja ela para desassoreamento ou ainda para aprofundamento do leito, a gente está falando de um procedimento de alto custo. Então, para os procedimentos de retorno e de limpeza dos recursos, a gente tem duas maneiras de fazer o pagamento desse serviço que pode ser executado já pelas prefeituras municipais. Nós temos recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, recursos da Secretaria de Agricultura, que são recursos para horas-máquina para realizar esse procedimento. É preciso fazer um simples cadastro
junto ao Departamento de Recursos Hídricos e os técnicos já podem proceder a esse desassoreamento. Como nós sabemos que as máquinas podem ser utilizadas para diferentes fins e que nós não vamos ter o recurso necessário, esse tipo de procedimento também é entendido como limpeza urbana e ele pode ser custeado até 90 dias depois do decreto de calamidade dos municípios ou de emergência dos municípios junto à Defesa Civil Nacional. Então, a nossa equipe também está assistindo os municípios no intuito de auxiliar tecnicamente a preencher esse formulário junto à Defesa Civil Nacional, e por se tratar de uma emergência ou calamidade, a disponibilização do recurso é muito rápida. Então, a resposta para esse lixo que está se acumulando dentro do perímetro destes recursos hídricos é que pode se trabalhar dessa forma. Por outro lado, nós temos também por exemplo, muitos desses recursos sendo utilizados também para hidrovias. E aí o próprio usuário das hidrovias, por exemplo, no caso aqui da hidrovia que sai da Lagoa, chega aqui no Guaíba, a Portos RS já possui um desenho do canal e já faz as dragagens de manutenção, então vai acabar encontrando esse material, retirando e posicionando em local correto. Maravilha. Então, secretária, a senhora falava sobre essa questão da flexibilização, que é importante agora, né? E o professor também mencionou no começo do programa uma série de normativas, né, que está disponível lá no site da FEPAM, né, que ela diz o seguinte, diz que a SEMA e a FEPAM emitem uma série de normativas para empreendedores e prefeituras, né? E aí eu ia lhe perguntar o seguinte, de que forma é possível engajar, né, os empreendedores, a iniciativa privada e daqui a pouco até a própria sociedade civil nesse momento de reconstrução e também direcionado aqui para a nossa pauta, para o processo de limpeza que vem agora depois das enchentes, secretária. Bom, eu acredito que os municípios, os prefeitos municipais, eles têm tido foco total nessa pauta da limpeza, até para poder reestabelecer, né, a normalidade do funcionamento das cidades. E é muito importante proceder a essa limpeza de fato, porque esse resíduo ele acaba indo para o regime pluvial da cidade, para os bueiros, e acaba entupindo todo esse sistema de drenagem, causando transtornos na ocorrência de novas chuvas. No dia de hoje, que fecha então a Semana Mundial do Meio Ambiente, nós tivemos uma reunião virtual com a minha participação, o secretário adjunto, o presidente da FEPAM, o diretor técnico da FEPAM, e nós explicamos todas essas normativas que são de utilidade para este momento de calamidade e emergência. Então, essas normativas que estão no link que você tem mencionado no site da FEPAM, elas foram explicadas uma a uma para as prefeituras municipais. Esse convite ele se estendeu, então, para o gabinete dos prefeitos, as secretarias de meio ambiente, as comissões de mudanças climáticas, que muitos municípios já têm, e tivemos a participação de cerca de 200 pessoas nesse evento que ocorreu hoje de manhã durante 2 horas. Então, nesse evento, o que chamou a atenção é que existem muitas dúvidas com relação ao desassoreamento. Então, nós vamos promover um novo evento, muito possivelmente na próxima semana, de forma presencial e remota, para tirar as dúvidas, porque o Estado precisa que os municípios atuem também na sua limpeza urbana, na revisão dos seus serviços de drenagem e no desassoreamento dos cursos de pequena monta que estão nos municípios. Os empreendedores também estão sendo atendidos através do nosso sistema por e-mail, pelos e-mails da SEMA e da FEPAM,
E como vocês devem saber, o Centro Administrativo do Estado também sofreu alagamentos, então nós estamos, tanto a SEMA como a FEPAM, a presidência, as diretorias técnicas, estamos atendendo aqui no Jardim Botânico de Porto Alegre e atendemos presencialmente, inclusive. Então, qualquer dúvida pode ser encaminhado ao nosso time e nós ficamos um tempo também sem o acesso ao sistema SOL, que é o sistema online de licenciamentos, mas seguimos os atendimentos via e-mail. Então, acho que esse aí é quase um aprendizado que a gente teve lá na pandemia, né? A capacidade de se afastar rapidamente e de conseguir seguir trabalhando nos nossos protocolos e atendendo os empreendedores, que são os clientes da SEMA e da FEPAM. Então, as dúvidas, elas podem ser esclarecidas pelos canais digitais ou ainda por reuniões que a gente venha a fazer, sendo que nós estaremos aí disponibilizando tudo nas nossas redes, inclusive esse evento que vai tratar especificamente de desassoreamento e dragagem. A ideia é fazê-lo no formato que a FEPAM já fazia dos diálogos FEPAM, que são lives que ficam disponibilizadas no YouTube e podem ser acessadas a qualquer tempo. Então, acho que somente com esse esforço coletivo que nós vamos ser capazes de reduzir o tempo e sermos aí muito eficientes no retorno do nosso Estado. E esse canal, para receber as dúvidas, tem algum critério de CNPJ? É um canal para acesso das prefeituras ou com CPF? Enfim, o cidadão consegue acessar a secretária? Não, o canal é o nosso e-mail, eu até posso te passar para depois explanar aqui, e qualquer pessoa pode fazer a solicitação. Ah, que legal. Então tá, depois a gente pega então e vamos disponibilizar aqui, é importante. E com relação ao desassoreamento, é uma dessas normativas, né, que foram emitidas pela FEPAM e pela SEMA, ela fala desse processo de desassoreamento que antes da tragédia, em outras ocasiões, já foi tentado, e aqui no Guaíba há uma série de limitações que acabou inviabilizando. Nesse momento, de novo, eu peço desculpa aqui para o professor, porque a secretária falava sobre isso, eu quero pegar o gancho aqui. Nesse momento, secretária, então, a SEMA entende que é um momento de possibilitar isso, de daqui a pouco, se houver a necessidade de, inclusive, flexibilizar a legislação ambiental para que esse processo de desassoreamento seja viabilizado. É o momento de fazer isso, então, por causa da tragédia toda que aconteceu? O que nós precisamos ter em mente, né? O procedimento para desassoreamento, ele já tinha um canal possibilitando através de um decreto, e nós fizemos uma normativa com mais alguns detalhes, porque ele é um serviço de utilidade pública, o desassoreamento. O que nós não podemos confundir é desassoreamento com dragagem com fins de exploração mineral. E aí que está o ponto. Como nós falamos que esse procedimento de dragagem, ele é um procedimento de alto custo, e hoje, para que a gente possa ter exploração mineral, seja da areia, do cascalho, de qualquer sedimento dos leitos dos rios, nós precisamos ter uma autorização federal, inclusive, do Departamento de Mineração. Então, nós temos uma diferença muito grande. O que se fala muito não é possível desassorear no Guaíba. Isso não é uma verdade. O que há uma impossibilidade é da prática da mineração com a dragagem profunda, porque existe um debate, está se construindo uma avaliação através de um zoneamento do Lago Guaíba, e isso é um processo mais antigo, mas que nós estamos aí em fases de finalizar. Mas, Marjorie, a dragagem não é uma forma de desassorear, é uma forma de desassorear. O que nós precisamos é ter um modelo para verificar se vai ser possível se aproveitar esse material que foi objeto do desassoreamento e que permitiu a dragagem, que é o ato de escavar, para a exploração comercial.
Só que esse é um bem mineral, então é isso que nós estamos trabalhando para conseguir desenhar um modelo que possibilite, porque nós entendemos que ter a dragagem é importante neste momento de contenção e aumento da cava para essa água que vai estar chegando, seja no Guaíba, seja no Taquari, seja em qualquer uma das nossas bacias. Então, com certeza, nós vamos trabalhar neste ponto, mas o desassoreamento, sem a intenção do aproveitamento do minério, do que for extraído, minerado, a comercialização da areia, do cascalho, ele já é permitido e ele já tem procedimento próprio, porque ele é um ato de limpeza pública. Eu recebi aqui o e-mail aqui, o e-mail para dúvidas é gabinete @sema.rs.gov.br. gabinete@sema.gov.rs. Não, vamos de novo. gabinete@sema.rs.gov.br. Tá aí então, canal de e-mail diretamente com a SEMA para esclarecer dúvidas, inclusive uma dessas dúvidas de fundamental importância foi mencionada aqui agora pela secretária, diz respeito ao desassoreamento. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, gostaria de só, brevemente, não sei se o professor Nelson tem alguma consideração rápida para fazer a respeito do desassoreamento como um todo, gostaria de falar alguma coisa sobre isso, professor? Casualmente, nós, lá na PUC, aprovamos um projeto em 2012, um CNPq, e fizemos um levantamento de distribuição de peixes e invertebrados, todo o Lago Guaíba. Foram 2 teses de doutorado que foram finalizadas nesse assunto. E fomos contratados pela FEPAM para participar desse processo do estudo sobre o licenciamento da mineração de areia. E isso redundou num livro, um livro muito bonito que fizemos e que foi financiado pela FEPAM. E agradeço ao secretário pelo recurso. Professor, me lembro bem. Então, esse é um dos capítulos que compõe o zoneamento. Além disso, tem a questão da classificação dos minérios, enfim, todo esse arcabouço vai estar dentro do contexto maior que vai desenhar a possibilidade de uso. Perfeito, secretária. Então, eu quero já agradecer a secretária Marjorie Kaufmann, secretária do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui no Democracia. Obrigada, eu que agradeço. Só deixar mais uma informação aqui de utilidade pública. Qualquer dúvida, além do e-mail, também pode ser tirada pelo número de telefone da emergência da FEPAM. É um número de celular que está disponível no site e é o mesmo número da emergência que nós usamos há muitos anos. É um telefone que atende, além de ligações, também o WhatsApp. Tá bem, então, informação de utilidade pública muito importante nesse momento. Muito obrigado, secretária Marjorie. Diretor do Instituto de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Nelson Ferreira Fontoura. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Democracia. Foi um grande prazer participar dessa conversa aqui. Maravilha, então. Estamos chegando ao final do Democracia. A gente aproveita para lembrar que todos os nossos programas, sessões e comissões estão disponíveis na íntegra em nosso canal do YouTube. Democracia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos.